Olha, existe uma história que parece quase uma lenda de um executivo de tecnologia que, por diversão, atirava moedas de ouro de US$ 1.000 no oceano. Nossa, que coisa. E do outro lado tem a história real de Ronald Reed, um faxineiro frentista que, sem alarde nenhum, acumulou uma fortuna de US$ 8 milhões. Uhum. Essas duas figuras, sabe, o excêntrico e o discreto, ensinam a mesma coisa. Sucesso financeiro tem muito menos a ver com quão inteligente a pessoa é e muito mais com comportamento. Exatamente. E é nesse comportamento, nessa psicologia por trás do dinheiro que a gente vai mergulhar hoje. A gente recebeu um material excelente, baseado nas ideias do livro A Psicologia Financeira, e a missão aqui é entender a mentalidade que constrói uma vida com mais autonomia. Isso, com mais liberdade, né? A gente vai desempacotar o que significa ser rico de verdade, que é uma ideia que eu acho que é muito mal compreendida. Com certeza. Vamos ver por que o tempo pode ser mais poderoso que retornos espetaculares. E a diferença, que é crucial, entre ficar rico e permanecer rico. E no final, por que ser razoável com o dinheiro é melhor do que ser perfeitamente racional. Ok? Vamos analisar isso? Vamos lá. A primeira grande ideia que o material traz é uma provocação. Qual é o verdadeiro objetivo do dinheiro? A gente é bombardeado com imagens de sucesso, né? Carros de luxo, casas gigantescas. Sempre. Mas um estudo fascinante do psicólogo Angus Campbell, que está nos textos, descobriu uma coisa bem diferente. O que mais contribui para a felicidade não é o tamanho do salário, não é a casa. É ter um forte senso de controle sobre a própria vida. E essa é a maior recompensa, sabe? É a mais subestimada que o dinheiro pode oferecer. Não é o luxo, é a autonomia. É a capacidade de controlar o próprio tempo. É poder acordar e dizer, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Exato. Sem pedir permissão, sem se preocupar. E isso leva a gente para uma distinção que o autor faz que é fundamental entre riqueza e fortuna. Sabe que essa ideia foi a que mais me marcou. Eu sempre usei as duas palavras como sinônimos, mas a diferença é muito poderosa. É total. Riqueza é o que a gente vê. A Ferrari na garagem, o relógio caro, é a renda transformada em coisas, em exibição. Mas fortuna... Ah, fortuna. Fortuna é a riqueza que não foi gasta. É o que está escondido. São os ativos que ainda não viraram objetos. Como diz o autor, fortuna é aquilo que você não vê. E tem um paradoxo nisso que é fascinante. A pessoa que compra um carrão desses, muitas vezes faz isso pensando que vai ganhar a admiração dos outros. Claro, status. Mas o que acontece na prática, quando alguém na rua vê o carro, raramente pensa, uau, que cara bem-sucedido. O que a pessoa pensa é, nossa, se eu tivesse esse carro, as pessoas iam achar que eu sou incrível. Usa a riqueza do outro como referência para os próprios desejos. É uma armadilha psicológica, né? A gente é treinado para associar sucesso com o que é visível e desconstruir isso exige um esforço consciente de redefinir o que é sucesso para si mesmo. Exato. E a verdadeira fortuna, essa que não se vê, ela oferece algo muito mais valioso que admiração. Ela oferece opções, flexibilidade e, o mais importante, independência. Independência para tomar as próprias decisões. Isso, essa fortuna invisível é tipo um exército, trabalhando para você, te dando tranquilidade, para lidar com uma emergência, mudar de carreira, ou só tirar um ano para você. É a compra da sua própria soberania. A riqueza visível compra coisas. A fortuna invisível compra liberdade. E falando em construir essa fortuna invisível, a maioria das pessoas, quando pensa em investir, foca, assim, obsessivamente em conseguir os maiores retornos. Sempre. Mas a história do Warren Buffett, que é contada de um jeito brilhante no material, mostra um segredo diferente. Dos, 84 bilhões e meio de dólares do patrimônio dele, 81,5 foram acumulados depois dos 65 anos de idade. É impressionante. A habilidade dele é ser um investidor fantástico, sem dúvida. Mas o verdadeiro segredo dele é o tempo. Ele começou a investir com 10 anos de idade e nunca parou. E o contraste dele com o Jim Simons, da Renaissance Technologies, é a prova disso. O Simons é, talvez, o maior investidor quantitativo da história. Retorno médio de 66% ao ano.
66%? É absurdo, Buffett fez 22%. Exato. Matematicamente, o Simons é 3 vezes melhor. No entanto, o patrimônio do Buffett é muito, muito maior. Por quê? O tempo. O tempo. Simplesmente porque o Buffett começou 40 anos antes. Ele teve muito mais tempo para a mágica dos juros compostos acontecer. Essa história mostra que o segredo não é ser um gênio do mercado, e sim ter uma disciplina quase sobre-humana. E se a gente não pode controlar os retornos, o foco devia ser naquilo que a gente controla, né? Exatamente. E aí que a ideia de poupança entra com tudo, de um jeito que a gente talvez subestime. Com certeza. Construir fortuna, como o autor coloca, tem menos a ver com o tamanho da sua renda e mais a ver com a sua taxa de poupança. É uma variável que depende muito mais da gente. Totalmente. A fortuna é, na sua essência, o que sobra depois que você gasta. É a diferença entre o seu ego e a sua renda. Uma pessoa consegue construir patrimônio com uma renda modesta e uma alta taxa de poupança, mas é impossível, matematicamente impossível, construir patrimônio com uma renda altíssima se a taxa de poupança for zero. A analogia com a energia que o material usa é perfeita. É mais prático e garantido ser mais eficiente com a energia que você já tem do que sair buscando novas fontes, que são incertas. A taxa de poupança é a sua eficiência financeira. Exato. E uma alta taxa de poupança te dá uma coisa que nenhum retorno espetacular de curto prazo pode dar: margem de segurança. Uma folga. Uma folga, isso. Ela te protege dos altos e baixos da vida. Você fica menos dependente de um desempenho perfeito dos seus investimentos. Você passa a ter o controle mais direto possível sobre o seu destino. Ok. Então a pessoa seguiu tudo isso, entendeu que o objetivo é liberdade, focou na fortuna invisível, poupou bastante, investiu por décadas e acumulou um bom patrimônio. Parece que o trabalho acabou, né? A parte difícil já passou. Mas o livro diz que não é bem assim. Não mesmo. Aí começa outro jogo. Um jogo com regras completamente opostas. Opostas? Como assim? Ganhar dinheiro exige correr risco, ser otimista, se expor. Manter o dinheiro exige o oposto, exige humildade, exige o medo de que tudo que você ganhou pode ser perdido com a mesma rapidez. Ou até mais rápido. Exatamente. A palavra-chave aqui é sobrevivência. A história está cheia de gênios como Jesse Livermore, que fez o equivalente a 3 bilhões de dólares em 1929 e depois perdeu tudo. Acho que a história do Rick Guerin, que era parceiro do Buffett e do Charlie Munger, ilustra isso de um jeito doloroso. Ele era considerado o terceiro gênio do trio. E quando perguntaram para o Buffett o que aconteceu com ele, a resposta foi simples. Charlie e eu sempre soubemos que ficaríamos incrivelmente ricos. Não tínhamos pressa. Rick era tão inteligente quanto nós, mas estava com pressa. Com pressa. Aí que mora o perigo. Ele usou muita alavancagem. O que é isso, exatamente? Basicamente, apostar com dinheiro emprestado. A alavancagem amplifica tudo. Se você acerta, os ganhos são enormes. Mas se você erra, as perdas são devastadoras. E foi o que aconteceu com ele. Foi. Ele estava muito alavancado na recessão de 73, 74, o mercado caiu e ele foi forçado a vender as ações da Berkshire para o próprio Buffett por uma fração do valor para cobrir as dívidas. Ele foi nocauteado, tirado do jugo. Então o segredo não é só dar a tacada certa, mas garantir que você nunca seja forçado a sair do jogo por um erro fatal. É sobre durar. Exatamente. A sobrevivência é a base. É ela que permite que a longevidade, que é o fator mais importante para os juros compostos, possa funcionar. O Michael Moritz, da Sequoia Capital, uma das firmas de risco mais bem-sucedidas do mundo, disse que o segredo deles é simples. Acho que sempre tivemos medo de falir. Nossa. Essa paranoia, essa humildade é o que os manteve no jogo por décadas. Essa ideia de sobreviver. Ela parece muito emocional, né? E a gente ouve o tempo todo que finanças têm que ser frias, lógicas, racionais. Como uma planilha. Mas essas histórias mostram o contrário. Exato. E isso nos leva à última lição, que talvez seja a mais importante. A mais humana. A mais humana. A teoria financeira clássica diz que somos agentes racionais. Mas a gente não é.
Somos criaturas emocionais, cheias de vieses, medos. Por isso, a melhor abordagem não é ser perfeitamente racional, mas sim razoável. Qual a diferença na prática? Uma estratégia de investimento que é matematicamente ótima, mas que te tira o sono e te faz vender tudo em pânico na primeira queda, ela é muito pior que uma estratégia só boa, mas que você consegue manter com tranquilidade por décadas. A analogia da febre que o livro usa para explicar isso é genial. É racional deixar a febre agir, porque ela combate a infecção. Mas não é razoável porque dói. A gente se sente péssimo. Exato. E o que a gente faz? Toma um remédio para aliviar o sintoma, mesmo que não seja o ótimo. O mesmo vale para o dinheiro. O objetivo é criar um plano que se possa seguir, que traga paz. Não um plano perfeito que te torture. E o exemplo supremo disso é a história do Harry Markowitz. Ele ganhou o Prêmio Nobel por criar a teoria moderna do portfólio, um modelo matemático super complexo. Anos depois, perguntaram como ele investia o próprio dinheiro. Deixa eu adivinhar, ele não usava a teoria dele. Não usava. Ele confessou que simplesmente dividia 50% em ações e 50% em títulos. A justificativa? Puramente emocional e razoável. Ele queria minimizar chance de arrependimento futuro. Uma decisão para ele poder dormir em paz. Isso é libertador. Tira a pressão de ter que ser um gênio ou de encontrar a estratégia perfeita. O objetivo é achar algo bom o suficiente para que o tempo, o fator mais importante, possa fazer o trabalho dele. Exato. Ser razoável é reconhecer que somos humanos. É construir uma estratégia que aguente não só a volatilidade do mercado, mas a nossa própria volatilidade emocional. É isso que, no fim das contas, te mantém no jogo. E se manter no jogo é tudo. Então, o que a gente tira disso tudo? Para mim, a grande mensagem é que a verdadeira riqueza é ter controle sobre o próprio tempo. É uma liberdade conquistada pela fortuna que a gente não vê. E que o tempo no mercado e uma boa taxa de poupança, coisas que estão mais sob nosso controle, são mais poderosas do que a busca frenética por retornos espetaculares. Significa que sobreviver é mais importante que grandes ganhos, porque é a sobrevivência que permite a composição no longo prazo. E, acima de tudo, que uma estratégia boa, que nos deixa dormir em paz, é infinitamente melhor do que uma perfeita que a gente abandona no meio do caminho. E fica um último pensamento para refletir, uma ideia do livro chamada de ilusão do fim da história. É a tendência que todos nós temos de achar que a pessoa que somos hoje é a nossa versão final definitiva. A gente subestima o quanto ainda vamos mudar. Exato. Nossos desejos, nossos objetivos. Então, a reflexão final é esta. Sabendo que a pessoa que vai usufruir da aposentadoria daqui a 30 ou 40 anos pode ser muito diferente com outros sonhos e valores da pessoa que está poupando hoje, como se pode construir um plano financeiro? Como criar um plano que seja robusto o suficiente não só para um mundo em mudança, mas também para uma pessoa em constante mudança?